15 enigmas que podem tirar o seu sono. Estudos mostram que solucionar enigmas e desafios é extremamente benéfico para o cérebro. Isso afia sua mente, melhora sua memória e lhe ensina a prestar atenção a pequenos detalhes. Além do mais, é divertido. Então prepare-se para treinar seu cérebro e colocar um sorriso no rosto. Neste vídeo você terá que decifrar 15 quebra-cabeças. Depois de cada um, você terá 10 segundos para descobrir a resposta. Se precisar de um pouquinho mais de tempo, não se preocupe, é só pausar o vídeo. Para tornar as coisas ainda mais interessantes, cada um dos enigmas tem uma pequena surpresa. Boa sorte! Número 1. O mistério da vela. Um homem idoso morava com suas 3 filhas em um povoado. Um dia, o homem ficou muito doente, então a morte veio para levar o seu espírito. A filha mais velha pediu à morte para deixar seu pai viver por mais 2 anos, e a morte concedeu o pedido. 2 anos depois, a morte voltou a procurar o pai. Aí, a segunda filha pediu misericórdia. Então, a morte concordou em dar mais 1 ano para o velho homem. 1 ano depois, a morte retornou conforme havia prometido. A filha caçula veio com uma vela e pediu à morte para deixar seu pai viver até que a vela que estava na sua mão queimasse por completo. A morte concordou, porém jamais voltou, exatamente como a caçula havia planejado. Como a filha caçula conseguiu salvar a vida de seu pai? Você tem só 10 segundos para descobrir. A caçula foi esperta e simplesmente apagou a vela depois que a morte saiu. É por isso que a vela nunca queimou por completo. Número 2. O mistério da escada. Paulo estava sobre uma escada de 30 metros. Ele estava planejando pintar uma das paredes de sua casa de amarelo. Infelizmente, havia chovido muito até poucas horas antes, então ele acabou escorregando e caindo da escada. Pode parecer inacreditável, mas ele não morreu e não sofreu nenhuma lesão. Como ele conseguiu sobreviver? A escada tinha uma altura muito grande para que uma pessoa comum caísse sem se machucar. Será que o Paulo sabia levitar? O que você acha? O motivo dessa sobrevivência milagrosa é que o Paulo ainda estava nos primeiros degraus da escada quando caiu. Número 3. O mistério das moedas. Você tem 2 baldes com água da torneira. A temperatura da água dentro do primeiro balde é de 25 graus Celsius, enquanto a água dentro do segundo balde está a 25 graus Fahrenheit. Você joga uma moeda dentro de cada balde. A altura é a mesma, a velocidade da moeda é a mesma e elas batem na água ao mesmo tempo. Mas você sabe dizer qual das moedas chegará ao fundo do balde primeiro? 10 segundos para solucionar este mistério. A moeda do primeiro balde vai chegar ao fundo antes da outra. Isso porque a 25 graus Celsius a água é líquida, mas a 25 graus Fahrenheit, que são menos 4 graus Celsius, ela já virou gelo. Número 4. O mistério dos arbustos. Existe uma terra mágica em um campo e ela dobra a quantidade de arbustos todos os dias. Se no primeiro dia há um arbusto, no segundo dia haverá 2 e assim por diante. Serão necessários 10 dias para os arbustos cobrirem o campo inteiro. Quanto tempo levará para os arbustos cobrirem a metade do campo? Esconda a calculadora, ela não vai servir para nada aqui. É melhor usar seu pensamento lateral. Os arbustos dobram de quantidade todos os dias, então no 9º dia haverá a metade do que terá no 10º dia. Portanto, metade do campo estará coberta no 9º dia. Número 5. O mistério da maçã.
Há 10 pessoas em uma sala. Elas estão de pé e formando um círculo, de modo que cada pessoa possa ver a sala inteira e todos os outros. Você precisa colocar uma maçã em um lugar de modo que todas as pessoas, exceto uma, consigam vê-la. Onde você coloca a maçã? Essa é difícil, hein? Será que tem algum buraco ou ponto secreto na sala? 10 segundos para descobrir. Na verdade, você não precisa de nenhum lugar secreto para cumprir essa missão. É só colocar a maçã em cima da cabeça de alguém. Número 6. Carro versus carro. Há 2 carros, um azul e outro vermelho. O azul está a uma velocidade de 96 km por hora e a velocidade do vermelho é de 64 km por hora. Ambos foram ligados ao mesmo tempo. Porém, depois de um tempo na estrada, eles ainda se cruzam em algum momento. Como isso é possível? Qual lei da física esses carros infringem para conseguir se cruzar? Será que você consegue explicar isso em apenas 10 segundos? O truque está no fato de que eles estão indo em sentidos opostos. Número 7. O mistério do pé de maçã. 2 amigas, Ana e Maria, saíram para caminhar. De repente começou a chover muito. As meninas viram uma casa que parecia estar abandonada e resolveram se abrigar nela. Quando a chuva parou, as amigas estavam secas, mas com muita fome. Então, elas saíram em direções diferentes à procura de alguma fruta. Ana encontrou um pé de maçã. Ela ficou tão feliz que logo pegou uma fruta e comeu. De repente, ela se transformou em uma árvore. Meia hora depois, Maria chegou lá em busca de frutas e da sua amiga. Ela ouviu alguém dizer: "Sua amiga virou uma árvore. Você precisa encontrá-la para trazê-la de volta. Mas você só tem uma chance. Se errar, sua amiga nunca mais voltará a ser humana." Maria ficou aterrorizada. Como ela iria saber qual das árvores era sua amiga? Bem, deve haver algum truque. Será que 10 segundos serão suficientes para você encontrar a solução desse dilema? Você precisa pensar fora da caixa. Como tinha chovido, todas as árvores da floresta tinham que estar molhadas. A única árvore seca era a Ana. Infelizmente, a gente nunca vai saber se a Maria foi esperta o suficiente para perceber isso. Número 8. A missão do rei. Era uma vez um rei. Ele não tinha esposa ou filhos. Ele estava velho e preocupado com seu trono e o futuro do reino. É por isso que decidiu fazer o seguinte: ele deu uma semente para cada criança do país e prometeu dar sua herança à criança que conseguisse cultivar a planta mais bela. 3 meses depois, milhares de crianças vieram ao castelo. Todas elas tinham plantas incrivelmente altas e verdes em suas mãos, mas uma menina tinha um vaso sem nada. No entanto, o rei a escolheu para ser a futura rainha. O que o fez fazer isso? Será que o rei estava caducando e esqueceu sua promessa? Por que ele daria o trono para uma garota que não tinha cultivado nada? A verdade é que o rei havia dado sementes falsas às crianças. A menina foi a única criança honesta. Número 9. A aposta justa. Tiago apostou R$100 com o Júnior que ele conseguiria prever o placar de uma partida de futebol antes de ela começar. Júnior riu e aceitou a aposta, mas ele acabou perdendo dinheiro. Por que isso aconteceu? Você tem 10 segundos para descobrir se Tiago é um vidente. Bem, Tiago não foi completamente honesto.
Ele simplesmente brincou com as palavras de forma inteligente, dizendo que o placar seria 0-0. E ele estava certo. Antes de qualquer jogo começar, o placar é sempre 0-0. Número 10. O mistério do homem barbudo. Existe um homem que faz a barba pelo menos 10 vezes por dia. Mesmo assim, ele tem uma barba grande. Quem é esse homem? Será que você consegue explicar esse fenômeno? Este homem realmente faz a barba, mas de outras pessoas, não a dele. Ele é um barbeiro. Número 11. O mistério da herança. Um homem idoso resolveu deixar todo o dinheiro que havia juntado durante sua vida inteira para um de seus 3 filhos, mas ele não conseguia decidir qual deles merecia o dinheiro. Então, ele deu uma moeda para cada um e pediu a eles que comprassem alguma coisa que fosse capaz de encher o maior cômodo da casa. O filho mais velho comprou um pouco de algodão, mas não era suficiente para preencher o cômodo. O filho do meio trouxe palha, mas ainda assim havia espaço vazio no cômodo. Já o filho caçula trouxe 2 coisas que imediatamente encheram o cômodo, o que fez com que ele ganhasse o dinheiro de seu pai. O que ele trouxe para casa? 10 segundos para descobrir quais eram esses 2 objetos, mas se precisar de mais tempo, é só pausar o vídeo. O filho caçula acabou sendo o mais sábio. O dinheiro que seu pai lhe dera era mais que suficiente para comprar uma caixa de fósforos e uma vela. Depois que ele acendeu a vela, o cômodo ficou instantaneamente cheio de luz. Número 12. O mistério do chuveiro. Janete fica debaixo do chuveiro, mas surpreendentemente o cabelo dela não está molhado quando sai de lá. Como isso é possível? Enquanto algumas respostas podem ser óbvias para você, essa não parece ser tão clara assim. Use seus 10 segundos para refletir. O cabelo da Janete está seco porque ela não ligou o chuveiro. Número 13. O mistério do cabeleireiro. Por que o cabeleireiro prefere cortar o cabelo de 2 loiras do que o de uma ruiva? Você tem 10 segundos para explicar esse capricho do cabeleireiro. É claro que o cabeleireiro prefere as 2 loiras. Ele recebe mais por 2 cortes do que por um só. Número 14. O mistério do homem preso. Um homem azarado ficou preso dentro de um quarto. Existem apenas 2 portas através das quais ele pode escapar. Porém, atrás da primeira porta existe uma sala feita do mesmo vidro da lupa. Assim que o homem pisar lá, o sol escaldante o fritará instantaneamente. Já a segunda porta esconde um furioso dragão que cospe fogo. Como o homem pode escapar? Será que você vai conseguir libertar o homem dessa armadilha? Lembre-se de que você tem apenas 10 segundos para fazer isso. Na verdade, fugir do quarto é mais fácil do que você imagina. O homem só precisa esperar o pôr do sol e abrir a primeira porta. Número 15. O truque do caminhão. Um caminhoneiro não está prestando atenção na estrada e fica preso debaixo de um viaduto, que é apenas alguns centímetros mais baixo que a carroceria do caminhão. Ele começa a entrar em pânico e liga para o seu chefe. No entanto, seu chefe lhe dá uma ordem que faz com que o motorista consiga sair da armadilha com facilidade. Qual é a ordem do chefe? Você é tão experiente quanto o chefe do motorista? Descobriremos após os 10 segundos.
O chefe mandou o homem esvaziar os pneus. Assim, o caminhão ficou alguns centímetros menor e conseguiu passar pelo viaduto. Bônus. Qual homem está carregando mais peso? O homem do meio tem que carregar 25% a mais de peso. 7 enigmas que irão desafiar o seu cérebro. O nosso cérebro é uma coisa misteriosa. Sabemos mais sobre as estrelas do que sobre as coisas dentro da nossa própria cabeça. Mas algo que sabemos sobre o cérebro é que ele fica menos afiado e menos produtivo com a idade. Você quer testar o seu poder cerebral e calcular a sua idade aproximada? Assista o vídeo até o final para descobrir os resultados. Você tem um máximo de 20 segundos para cada tarefa, mas tente responder as questões o mais rápido possível. Teste número 7. Preste atenção nessas duas fotografias. Que erro elas têm em comum? Se você ainda não conseguiu descobrir, vamos virá-las de ponta cabeça. Parece terrível, não é? Os olhos e lábios das duas mulheres estão de cabeça para baixo, mas o nosso cérebro não reconhece isso imediatamente. O que acontece é, o cérebro não está acostumado a ver os olhos e lábios nesta posição. Tem um outro experimento interessante. Algumas pessoas podem virar a sua língua de ponta cabeça. Dê um joinha se você é uma dessas pessoas. Se você consegue, faça isso e então encoste no lado esquerdo da sua língua. Você vai sentir o toque no lado oposto, pois a evolução nunca ensinou o nosso cérebro a interpretar sensações na língua nessa posição. Teste número 6. Quantos buracos tem essa camiseta? A questão não especifica quais buracos exatamente, então a resposta correta é 8. Eles são a gola, 2 mangas, a parte de baixo da camiseta e 4 buracos no meio, 2 na frente e 2 nas costas, já que podemos enxergar o fundo através deles. Teste número 5. Que nome você daria a essa árvore? Escreva os nomes que vieram à sua cabeça na seção de comentários abaixo. Mas o desafio real era ver se você percebia o pássaro camuflado na árvore. Se sim, muito bem! Teste número 4. Você consegue resolver este em 5 segundos? Eu vou dar 20 segundos, mas você deve tentar resolvê-lo o mais rápido possível. O erro não está nos números e nem nas cores. O erro está na palavra achar, que aparece 2 vezes. O seu cérebro nem sempre mostra a realidade. Seguidamente, ele mostra o que está acostumado a enxergar. Existem vários textos pequenos na internet que apresentam palavras repetidas, e a maioria das pessoas não nota até terminar de ler o texto e então ler a descrição.
Se você tem uma visão debilitada, você já deve ter notado que coisas, mais frequentemente palavras, que você não conseguia enxergar de uma certa distância ficam mais claras após alguém dizer o que está escrito ali. Não é que a sua visão melhorou, é o seu cérebro que está completando a imagem. Teste número 3. Você vê um bebê escondido? Se você seguir os galhos finos da árvore, você vai ver o contorno de um bebê em posição fetal. Os pés e dedos dos pés estão no lado direito da imagem. Os braços estão no centro e a cabeça na esquerda. Teste número 2. Qual linha é mais longa? Logicamente, a linha A é mais longa. Isso é tão óbvio, não é? Bom, não para todo mundo. Ou melhor, nem sempre. Foi feita uma pesquisa sobre a conformidade que era mais ou menos assim. Foi perguntado a 5 pessoas qual das duas linhas era mais longa. A resposta era sempre simples, mas foi pedido a 4 dessas pessoas que mentissem. Então, tecnicamente, havia apenas um sujeito real. As pessoas mentiam de maneira tão convincente que o sujeito real não queria ser diferente dos outros e dava a resposta errada. Este mesmo fenômeno pode ser ilustrado com piadas. Se você está em um grupo de pessoas e alguém conta uma piada que todo mundo acha engraçada, você vai rir também, mesmo que não ache a piada engraçada. Tá, talvez não você, mas aproximadamente 75% das pessoas farão isso. Teste número 1. Você consegue encontrar Mike Wazowski? Ali está ele, verde, mas ainda bem diferente. Agora vamos falar sobre as suas respostas. Se você levou mais do que 20 segundos para responder cada pergunta ou não conseguiu lidar com todas as tarefas, significa que você tem o cérebro de uma pessoa madura. É difícil para você fazer com que a sua mente veja além do óbvio e você não consegue lidar facilmente com a mudança. Se você levou menos de 20 segundos, o seu cérebro é jovem e você consegue resolver tarefas de diferentes formas. Se você respondeu cada pergunta corretamente em menos de 5 segundos, o seu cérebro é muito jovem e flexível. Você pode notar os menores detalhes rapidamente e facilmente se adaptar a situações novas. Muito bem, seu espertalhão! Veja se você consegue decifrar estes 7 enigmas. Você acha que é capaz de decifrar qualquer enigma? Então vamos ver! Estes enigmas parecem fáceis à primeira vista, mas quando você descobrir a resposta certa, vai querer bater em si mesmo por não ter prestado mais atenção aos detalhes. Será que você consegue prestar muita atenção e pensar fora da caixa? Vamos descobrir! Enigma número 1. A senha secreta. Mateus quer entrar em um clube particular, mas a entrada exige uma senha que ele não sabe. Então ele fica do lado de fora e observa os membros do clube informando suas senhas. Uma mulher caminha até a porta e o segurança diz 1. Ela responde 2 e é autorizada a entrar. Depois, outro membro do clube se aproxima da porta. Dessa vez, quando o segurança diz 2, o homem responde 4 e entra. Nesse momento, Mateus tem certeza de que matou a charada e caminha até a porta. O segurança diz 10 e Mateus responde 20. E para surpresa dele, o segurança não autoriza sua entrada. O que será que o Mateus deveria ter dito para entrar? Você tem 10 segundos para pensar.
Você já descobriu a resposta? Vamos ver se ela está certa. O Matheus deveria dizer a quantidade de caracteres que existem no número que o segurança dissesse. A palavra 1 tem 2 caracteres e a palavra 2 tem 4 caracteres. 10 tem 3 caracteres, então a senha era 3. Simples assim. Enigma número 2. Um assalto? Um homem entrou na delegacia de polícia dizendo que ele tinha acabado de ser assaltado. O policial pediu a ele que contasse com detalhes o que tinha acontecido, e então o homem explicou: "Eu estava indo ao banco e tinha 100 mil reais na minha mala. De repente, um homem vestindo roupas, máscara e luvas pretas pulou em cima de mim, pegou minha mala e saiu correndo." O policial notou um corte no rosto do homem e perguntou se era devido ao ataque. O homem respondeu: "Sim, o assaltante estava usando um anel de prata na mão esquerda e me cortou quando me deu um soco." Foi aí que o policial teve certeza de que o homem estava mentindo. Como ele descobriu isso? O tempo está passando. Essa é bem fácil se você realmente prestou atenção à história do homem. Você deve se lembrar que a vítima disse que o agressor estava usando luvas pretas, né? Então, mesmo que o anel tivesse cortado o rosto dele através das luvas, como o homem poderia saber que o anel do assaltante era de prata ou de qualquer outro material? Que feio! Quem mente, o nariz cresce, viu? Enigma número 3. O dilema do Jonas. Jonas tinha um leão, uma ovelha e um feixe de capim. Ele quer atravessar o rio, mas só tem uma canoa e ela só aguenta o peso de 2 itens por vez. O Jonas também precisa garantir que o leão não vai comer a ovelha e que a ovelha não vai comer o capim. Como o coitado do Jonas vai conseguir chegar ao outro lado do rio com as 3 coisas sãs e salvas? Você tem 10 segundos para encontrar uma solução. O plano não é difícil. O Jonas precisa atravessar com a ovelha primeiro. Então ele pode levar o feixe de capim e trazer a ovelha de volta. Depois disso, ele deve atravessar com o leão, mas tem que deixar a ovelha. E por último, ele precisa voltar para pegar a ovelha que ficou sozinha. Assim, todos chegam ao outro lado do rio sem dano algum. Só vamos torcer para o leão não devorar o Jonas. Enigma número 4. Uma decisão de vida ou morte. Tiago estava caminhando pela mata quando se deparou com uma casa enorme. A casa parecia abandonada. Então Tiago, inspirado nos filmes de terror, resolveu dar uma olhada nela. Mas assim que ele entrou, a porta da casa se fechou sozinha. Tiago encontrou um bilhete dizendo que a porta atrás dele estava trancada, mas havia 4 portas destrancadas que ele poderia usar para sair de lá. O problema era o que havia por trás das portas. Se Tiago abrisse a primeira porta, ele cairia em um tanque cheio de tubarões famintos. O quarto atrás da segunda porta estava cheio de um gás letal. Atrás da terceira porta tinha uma cisterna cheia de água e sem saída. E se Tiago escolhesse a quarta porta, ele teria que enfrentar um assassino em série munido de uma motosserra que já assassinou 100 pessoas só em 1918. Caramba, que porta Tiago deve escolher para sobreviver? Seus 10 segundos começam agorinha. Que escolha, hein? Parece que a morte está por trás de todas as portas, pronta para atacar. Bem, ela está mesmo atrás de cada porta, menos da última. Embora o assassino seja a última coisa que você escolheria, ele estava assassinando as pessoas há 1 século atrás. Então, o Tiago pode ir sem medo, pois só vai encontrar um velho esqueleto coberto de teias de aranha. Não tem perigo algum. A menos que você seja alérgico à poeira ou tenha medo de aranha. Enigma número 5. Truque do baralho. Adão recebeu um baralho com 52 cartas. Ele sabe que 13 cartas estão viradas para cima, enquanto o resto está virado para baixo, aleatoriamente. Ele precisa criar 2 pilhas com a mesma quantidade de cartas viradas para cima.
E o Adão está com os olhos vendados, então ele não consegue enxergar nada. Como ele vai conseguir fazer isso? Fácil. O Adão só precisa tirar as 13 cartas do topo e virar elas para baixo. Pronto! Se você não está acreditando, vamos explicar melhor. Imagine que você pegou as 13 cartas do topo. Vamos dizer que tem 9 cartas naquele grupo que estão viradas para cima. Isso significa que o resto da pilha teria só 4 cartas viradas para cima, já que a gente sabe desde o começo que 13 das 52 cartas estão viradas para cima. Se você virar a primeira pilha, 4 cartas vão estar viradas para cima e 9 cartas estarão viradas para baixo. 4 e 4. Aí está. Enigma número 6. Qual não pertence? Observe essas 5 figuras com atenção. A pergunta é simples. Qual desses objetos não pertence ao grupo? O bom e velho enigma do qual é o intruso. Aqui estão seus 10 segundos. E aí, descobriu? Se você escolheu a primeira figura, a resposta está certa. Parabéns! E por quê? Porque é o único objeto que não tem uma característica individual. A segunda figura é redonda, o que a difere dos outros formatos. O terceiro objeto não tem um contorno em volta dele. O quarto tem cor diferente dos outros. E o quinto é muito menor que os demais. Então nos resta a primeira figura, que é a única que não é diferente de jeito nenhum. Pegadinha do malandro. Enigma número 7. A vendedora de bilhetes. Um homem surdo e mudo foi ao balcão de uma estação de metrô. O bilhete custa 50 centavos. O homem deu R$1 e a vendedora deu 2 bilhetes para ele sem nem se dar ao trabalho de conferir. Como a vendedora sabia que o homem precisava de 2 bilhetes? Tente desvendar este mistério em 10 segundos. Ainda não descobriu? Aqui vai a resposta assim mesmo. O homem surdo e mudo deu 4 moedas de 25 centavos, então a vendedora teve certeza de que ele queria 2 bilhetes. Se ele quisesse apenas um, teria dado 2 moedas de 25. Simples assim. 10 mistérios de detetive que apenas o 1% mais atento conseguirá resolver. Foi comprovado cientificamente que você deve resolver 10 mistérios de detetive por dia para desenvolver e exercitar o seu cérebro. Você acredita nisso? Tá bom, talvez a gente tenha inventado este fato. Mas você não pode negar que entreter a sua mente solucionando casos junto a Sherlock Holmes e outros detetives famosos é tudo menos entediante. Então, se você está pronto para conferir o quão atento você é, este vídeo é o que você precisa. A cada mistério, você terá 15 segundos para achar a solução. Depois, vá para o próximo desafio. Lembre-se de curtir o vídeo se você se sentir como um profissional solucionando crimes. Boa sorte! 10. Um detetive e os irmãos Silveira. Em uma noite fria de inverno, o detetive estava descansando na frente da lareira. Repentinamente, alguém jogou uma bola de neve na sua janela. Ela foi jogada com tanta força que o vidro quebrou. O detetive se levantou e teve tempo suficiente apenas para ver 3 crianças que moram no bairro fugirem. Eram 3 irmãos e tinham os nomes de Carla Silveira, Pedro Silveira e Amélia Silveira. No dia seguinte, deixaram um bilhete na porta do detetive. Nele estava escrito o seguinte: o detetive soube imediatamente qual irmão ele deveria questionar. Ok, agora você tem 15 segundos. Esperamos que seja tempo suficiente para você descobrir. A criança responsável pela janela quebrada foi Amélia.
O nome Amélia também pertence a uma flor, e assim o detetive soube que foi ela quem jogou a bola de neve. 9. Quarto de hotel. Uma mulher estava no seu quarto de hotel quando alguém bateu na porta. Quando ela abriu, ela viu um homem desconhecido. Ele pareceu surpreso e disse: "Me desculpe, achei que esse fosse o meu quarto." Ele se virou e foi em direção ao elevador. A mulher, entretanto, retornou para o seu quarto e ligou para a segurança. Por que ela ficou tão desconfiada? Você já descobriu? O tempo está passando. A mulher logicamente concluiu que se o homem achasse que era mesmo o quarto dele, ele não teria batido na porta. Esse tipo de comportamento é típico de criminosos que invadem quartos de hotel e roubam o que conseguirem. Eles batem na porta para se certificar de que ninguém esteja dentro. 8. Suicídio ou assassinato? Um detetive chega à cena do crime. Dizem que um homem pulou da janela de um prédio abandonado para se matar. O detetive entra no primeiro andar do prédio, na sala da frente. Ele acende um cigarro, vai até a janela que está de frente para o homem morto, a abre e joga o cigarro para fora. Ele vai para o segundo andar e faz o mesmo. E continua até que ele tenha visitado todos os andares do prédio e repetido a mesma ação. Ele então reencontra sua equipe e diz que não foi um suicídio e sim um assassinato. Como ele descobriu? O detetive levou muito mais do que 15 segundos para descobrir a verdade. E você? Você é mais inteligente? Quando uma pessoa comete suicídio pulando de um andar alto, ela não costuma fechar a janela atrás dela. Mas neste caso, nenhuma das janelas que ficavam de frente para o morto estavam abertas. Isso significa que tinha mais alguém presente, que fechou a janela após o homem morrer. 7. Chá gelado. Duas garotas estavam em um bar. Ambas pediram chá com gelo. Uma delas estava com muita sede e bebeu rapidamente. Ela bebeu 5 copos no mesmo espaço de tempo que a outra bebeu apenas um. Tragicamente, a garota que estava bebendo devagar morreu. A outra permaneceu viva, mas todos os chás que elas beberam naquela noite continham veneno. Como é possível ter sobrevivido àquela que bebeu mais? Você está pronto para a resposta? Na verdade, o veneno estava no gelo. O gelo no chá da mulher que bebeu mais rápido não teve tempo suficiente para derreter, mas os cubos de gelo na bebida da outra garota derreteram e misturaram o veneno à sua bebida. 6. Morte misteriosa em um carro. Um homem foi encontrado morto a tiros em seu carro. Os policiais ficaram confusos, pois não tinha pólvora nas roupas dele e em nenhum lugar do carro. Isso significa que atiraram na pessoa pelo lado de fora do carro, mas as janelas estavam todas fechadas e todas as portas trancadas. O único buraco de bala estava no corpo do homem. Como isso é possível? Talvez algum poder místico? Aqui estão seus 15 segundos. A resposta é, na verdade, muito simples. O carro no qual o homem foi morto era um conversível. Quando o tiro fatal foi disparado, o teto estava abaixado. 5. Mosca no café. Uma mulher estava tomando café da manhã em um bom restaurante. Em um dado momento, ela notou uma mosca no seu café. Ela ficou indignada e fez com que o garçom trouxesse outra xícara da bebida. Após ele retornar com uma nova xícara de café, ela exclamou: "O que é o serviço deste lugar? Você me trouxe a mesma xícara de café." Como ela descobriu isso? Talvez a mulher seja psíquica? O que você acha?
Ela já havia colocado açúcar na sua xícara de café anterior. Quando ela provou o novo, ele já estava adoçado. 4. No tribunal por matar a esposa. Um homem foi acusado de matar a sua esposa. O seu advogado, na declaração final, diz que a esposa do homem, na verdade, não tinha morrido e iria entrar na sala do tribunal em 1 minuto. Todo mundo na sala, inclusive juiz e júri, viraram e olharam para a porta, e o advogado e o réu ficaram observando eles. Vários minutos se passaram e o advogado disse: "Isso comprova que vocês não têm certeza de que o meu cliente matou a sua esposa. Caso contrário, vocês não teriam acreditado em mim." Quase imediatamente após isso, o júri chegou ao veredito de culpado. Por quê? 15 segundos para responder. O homem que estava sendo acusado não olhou para a porta. Ele tinha certeza de que a sua esposa não iria entrar, pois ele a tinha matado. 3. Um caso de um contrabandista. Um homem carregando 2 sacolas com areia atravessa a fronteira dos Estados Unidos com o México em uma bicicleta diariamente. Oficiais de alfândega regularmente conferem suas sacolas e todas as vezes elas contêm areia. É óbvio que o homem está contrabandeando alguma coisa, mas os oficiais não conseguem descobrir o que é exatamente. E como eles não têm nenhuma prova, o homem atravessa a fronteira sem problemas. O que ele está contrabandeando? O seu tempo começou. Este indivíduo criativo distrai os oficiais com as sacolas de areia, mas na verdade ele está contrabandeando bicicletas. 2. Mensagem suicida. O corpo de um homem foi encontrado em seu apartamento. Em algum momento ele caiu contra sua mesa com uma arma na mão. A polícia achou um gravador de fita cassete por perto. Quando eles apertaram o botão de play, o que eles escutaram foi: "Eu não consigo mais viver assim", e se ouviu o barulho de um tiro. Contudo, o detetive imediatamente descobriu que foi um assassinato. Como ele descobriu que não era um suicídio? Com certeza você já sabe a resposta. Se não, você ainda tem algum tempo. Se o homem tivesse se matado, ele de maneira alguma seria capaz de rebobinar a fita. Conclusão: havia outra pessoa no local. 1. Cena do crime. Um homem matou a sua mulher no carro deles. Ele usou uma faca, a qual jogou fora em um abismo onde ninguém conseguiria encontrá-la. Ele tirou o corpo da sua mulher do carro e foi extremamente cuidadoso para não deixar impressões digitais. Após isso, ele foi para casa. Em poucas horas, ele recebeu uma ligação da polícia. Eles o informaram que a sua mulher tinha sido morta e que ele deveria ir à cena do crime imediatamente. Contudo, assim que ele chegou lá, ele foi preso por assassinato. Como a polícia descobriu que era ele o culpado? E aqui vão 15 segundos. O marido não foi informado do local exato da cena do crime. Apesar disso, ele chegou no lugar correto. 4 charadas que vão testar a sua inteligência. Você pode responder apenas uma pergunta? Você vai à academia? Faz natação? Joga tênis? Você provavelmente se preocupa com a condição do seu corpo e o exercita regularmente. Mas e você exercita o seu cérebro? Não se estresse, você não precisa multiplicar números de 10 dígitos na sua cabeça. Às vezes, tudo o que é necessário é uma imagem com uma explicação misteriosa por trás. Temos um desafio para você, estas 4 charadas neste vídeo. Não se apresse, pense bastante. Vamos começar. No rio. Era um dia quente de verão, mas o inspetor Varnick estava trabalhando.
Felizmente, ele não estava sentado em um escritório cheio de coisas. O detetive, junto ao seu assistente, estava perseguindo um criminoso perigoso. Seguindo seus passos, eles se encontraram na beira de um rio pequeno, porém profundo e com uma forte correnteza. O inspetor e o seu assistente viram alguns banhistas, se aproximaram deles e perguntaram: "Estamos procurando por um homem que tem aproximadamente a sua idade. Ele deve estar em algum lugar aqui por perto. Você o viu?" A resposta veio imediatamente. "Ele recém passou correndo pela gente. Ele se jogou no rio aqui mesmo. Você pode vê-lo do outro lado do rio. Corram se quiserem alcançá-lo." O homem ofereceu seu bote a Varnick, mas o inspetor recusou. "Deixa ele escapar", disse o inspetor. "Agora eu quero conhecer você." Por que o inspetor decidiu voltar a sua atenção aos garotos e não perseguir o fugitivo no outro lado? Não se apresse com a resposta. Você tem algum tempo para pensar. Se não for o suficiente, pause o vídeo, analise e procure por detalhes na imagem que possam ajudar você. Bom, o que poderia levantar suspeita? Como os garotos estavam vestidos? Mas isso é vestimenta típica para a praia em um dia quente de verão. Alguma coisa nas moitas? Na areia? No rio? O que você acha? Ou você já descobriu a resposta? E então, quem é o criminoso? Resposta: se você prestou atenção, você deve se lembrar que a correnteza é bastante forte e o rio em si fundo e perigoso. Se alguém decidisse atravessá-lo, iria se afogar imediatamente. Mesmo que o criminoso fosse um esportista talentoso e conseguisse atravessar o rio, ele teria sido levado para outro lugar pela correnteza. É impossível que ele conseguisse chegar no outro lado. Então o criminoso é um dos que estão na beira do rio, diante do inspetor e do seu assistente. Acertou? Muito bem, dê um joinha e vamos para a próxima charada. Mistério de Natal. O inspetor Varnick, que você já conhece, estava trabalhando durante o Natal. Tadinho dele. Na manhã do dia 25 de dezembro, ele atendeu a um chamado. Ele tocou a campainha e 1 minuto depois, o sonolento dono do apartamento abriu a porta. O inspetor se apresentou e disse: "Eu preciso inspecionar o seu apartamento cuidadosamente. O seu vizinho disse que ontem, na véspera de Natal, ele veio ao seu apartamento para uma festa. E enquanto cantava canções junto com a sua família próximo à sua árvore de Natal, que brilhava com luzes multicoloridas, você invadiu o apartamento dele e roubou uma quantidade de itens valiosos." O dono, surpreendido, respondeu: "Isso não é verdade. A nossa família celebrou a véspera de Natal na casa de um amigo. Saímos de casa e nos reunimos na casa deles de tarde. Eu mal tive tempo para decorar a árvore de Natal antes de sair de casa. Voltamos depois da meia-noite e fomos dormir imediatamente. Se você quiser, posso acordar a minha esposa e o meu filho, e eles confirmarão tudo o que eu acabei de dizer." "Não há necessidade para isso", interrompeu o inspetor Varnick. "É óbvio para mim que o seu vizinho é um mentiroso." Como o inspetor Varnick descobriu que o vizinho estava mentindo? O que você acha desse caso? Vamos considerar a situação juntos. Bom, talvez o homem parecesse muito sincero, mas isso foi o suficiente para que o inspetor acreditasse nele? Ou será que ele teve alguma comprovação das palavras do suspeito? Talvez alguém tenha visto a família retornando para casa após visitar seus amigos? O inspetor conseguiu perceber alguma coisa que confirmasse a história do dono do apartamento? Compare o que você acha com a resposta aqui mesmo. Por que o inspetor chamou o vizinho de mentiroso? Novamente, nada de muito complicado ou misterioso, apenas um exercício para ver o quão atento você é. Se você prestar atenção na árvore de Natal, você vai perceber que está faltando uma lâmpada nas luzinhas, e você sabe que elas não funcionam sem isso. O dono realmente decorou a árvore de Natal na correria, e ele não conferiu se as luzes estavam funcionando ou não. O vizinho não tinha como saber disso, e mentiu sobre cantar canções próximo a uma árvore multicolorida. Por sinal, luzinhas de Natal com um cabo desgastado ainda podem brilhar. Mas você pode imaginar o quão profissional e atento o inspetor Varnick é. Se você teve as mesmas qualidades e conseguiu acertar a resposta, clique no curtir e dê uma olhada no nosso próximo mistério a ser resolvido. Complexo de apartamentos em Nova York. Em um típico complexo de apartamentos em Nova York moram 100 casais. Então não é surpreendente que quando um marido trai a sua esposa com outra das esposas, a sua esposa não faz ideia. Mas você conhece a regra da mentira, ela tem pernas curtas.
E com uma grande quantidade de fofoca no complexo, todas as outras esposas sabem quem está traindo. Mas diferentemente de outros lugares, as regras de punição para a traição neste condomínio são bastante peculiares e até mesmo assustadoras. Se a esposa descobre que o seu marido está traindo ela, ela o mata na manhã seguinte. Ops! Adivinha o que aconteceu? Alguém enviou um e-mail anônimo a todas as esposas no prédio dizendo que pelo menos um marido estava traindo a sua esposa no prédio. Quantos maridos serão mortos e quanto tempo vai levar? Bom, essa charada vai um pouco além na escala de crueldade, mas não deixe isso incomodá-lo ou distraí-lo. Essa tarefa parece desafiar o seu pensamento lógico. Você está pronto para encarar este desafio? Não se apresse e não desista. Lembre-se, você pode pausar o vídeo, pegar uma folha de papel e uma caneta e fazer o que for necessário para solucionar a charada. Desenhe um esquema, talvez, ou um marido morto. Então, vamos desvendar a verdade agora. Quantos maridos e em quanto tempo? Todos os homens que estão traindo serão mortos, vamos dizer que a quantidade deles é N. E isso vai levar uma noite a menos do que o número de homens que estão traindo para as esposas descobrirem isso, N-1. Se um homem estava traindo e a sua esposa não sabia de nenhuma outra infidelidade, ela saberia que era o seu marido que estava traindo. Se 2 homens estivessem traindo, ambas suas esposas pensariam que já que elas ouviram falar de apenas um homem traindo, ele deveria morrer na manhã seguinte. Se ele não morrer, elas decidem que o seu marido também deve estar traindo, pois é por isso que o outro marido não morreu. Seguindo esta lógica, você sabe que todos os homens vão morrer após uma noite a menos do que o número de homens que estavam traindo. Voilá! Como foi essa para você? De quebrar a cabeça? Ou fácil? Que bom se você conseguiu resolvê-la. Se não, não fique triste, é realmente confusa. E de qualquer forma, tem mais uma charada para você. Você ainda pode virar o jogo. Dia quente de verão. Era um dia quente de verão e um detetive da polícia decidiu pegar um pouco de sol próximo a um rio. De repente, ele ouviu uma mulher chorando. Certamente, ele foi correndo ajudar. O que aconteceu? Perguntou ele à mulher que estava chorando. Por favor, se acalme e conte-me tudo passo a passo. Para você é fácil falar, disse a menina entre soluços. Você não pode imaginar o quão importante aquela pulseira era para mim. Eu venho aqui todos os dias. Hoje eu tirei a pulseira enquanto tomava banho de sol, a coloquei em cima do meu livro e acidentalmente caí no sono. Quando acordei, minha pulseira não estava mais aqui. O inspetor começou a pensar. Não tinha pegadas na areia perto do local onde a garota estava sentada, além das suas próprias pegadas. Não tinham outras pessoas por perto. Por consequência, somente algum dos visitantes regulares da praia poderia ter pego a pulseira. Estas pessoas tinham agora formado uma parede ao redor do inspetor. Ele olhou para elas e, em um piscar de olhos, descobriu quem havia pego a joia. Muito inteligente, mas e você? O que você acha? Quem roubou a pulseira? Talvez o ladrão seja o cara com a raquete de tênis? Ele parece inocente demais. Ou a mulher, ela é a única segurando uma bolsa. Talvez ela tenha colocado a pulseira dentro da bolsa? Você concorda? O tempo está passando, você precisa dar a resposta logo. A principal dica aqui é a frase em que diz que não havia pegadas ao redor do local. E a única pessoa que poderia alcançar a pulseira sem deixar pegadas na areia é a pessoa com a vara de pesca. Ele foi o único suspeito. Oito enigmas de detetive para testar quão incrível é a sua habilidade lógica. Hoje o Incrível traz a oportunidade de você se sentir como um detetive de verdade resolvendo estes casos com apenas algumas dicas. Após cada enigma, você vai ter 15 segundos para pensar na sua resposta. Se você precisar de mais tempo para pensar, apenas dê um pause no vídeo. E se você resolver ao menos um mistério, dê um joinha. Ok, Sherlock, aqui vamos nós. Contagem regressiva a partir do número 8. Fuga. Uma
Uma vez, um famoso detetive, o Sr. Souza, precisava encontrar um prisioneiro que fugiu da prisão. O Sr. Souza sabia que o prisioneiro estava se escondendo em uma dessas casas, mas ele precisava saber o endereço exato para não espantar o criminoso. Primeiramente, ele tirou foto das casas com um drone. Quando viu as fotos, o detetive soube onde o criminoso estava se escondendo. E você, consegue descobrir onde estava o fugitivo? E o que ajudou o detetive a encontrá-lo? Você tem 15 segundos. O seu tempo já começou. Você está pronto para conferir as respostas? O assassino estava na casa A. Preste atenção, o carro próximo a esta casa é o único que está de frente para a rua. Isso permite que o criminoso fuja rapidamente. Número 7. Tragédia de detetive. Uma certa manhã, o detetive discutiu com sua esposa e saiu de casa sem o telefone celular e sem as chaves. À noite, quando voltou para casa, ele encontrou seu colega de trabalho, a sua esposa assustada e um homem assassinado. A esposa do Sr. Souza contou a seguinte história. Eu estava sentada na sala de estar quando escutei a campainha. Achei que fosse o meu marido e abri a porta. Mas o criminoso me empurrou e então eu o esfaqueei. O detetive ordenou que o policial prendesse sua esposa, pois ela teria planejado matá-lo. Como o detetive descobriu isso? Hora de colocar o cérebro para trabalhar. Infelizmente, a senhora Souza tinha realmente planejado matar o seu marido. Ela abriu a porta com uma faca na mão, pois achava que fosse o seu marido. Número 6. Assassinato amigável. Maria e Beto moravam com seus 4 amigos. Um dia, Beto chegou em casa e encontrou Maria morta no sofá. Ele chamou a polícia. O detetive chegou e notou que Maria tinha sido morta há não muito tempo. Ele interrogou todos os 4 amigos. Essas são as histórias que eles contaram para o detetive. Cássia estava na cozinha e disse que chegou em casa há 2 horas e foi diretamente para a cozinha. João estava lendo um livro no jardim. Ele afirmou não ter saído do local o dia inteiro. Jennifer disse que ficou nadando na piscina nas últimas 3 horas. Jane estava pintando em seu quarto. Inesperadamente, o detetive pediu para que todos mostrassem as suas mãos e descobriu imediatamente quem tinha mentido. Essa pessoa era o assassino. Como o Sr. Souza descobriu o criminoso? O tempo está passando. Tic-tac. O que você acha que o detetive estava conferindo? Bom, o tempo acabou. Aqui vai a resposta. Preste atenção às mãos de Jennifer. Se ela estivesse realmente nadando por todo esse tempo, a pele das palmas de suas mãos estaria enrugada. Ah, Jennifer, suas mãos entregaram você. Número 5. Laços de sangue. Um milionário foi assassinado com um tiro na testa em sua própria casa. O detetive Souza falou com os 3 filhos do milionário, Manuel, José e Pedro, que estavam em casa. Manuel disse que ele, José e o pai estavam em uma recepção oficial. Eles chegaram em casa e foram para a sala de estar. O pai chegou primeiro e então José e Manuel depois. Quando o pai se aproximou das escadas, Pedro entrou na sala de estar e atirou no pai. José confirmou a informação de Manuel.
Pedro disse que naquela noite estava na casa de amigos e que quando chegou em casa seu pai já estava morto. O detetive entendeu tudo imediatamente. Quem é o assassino e como é que o Sr. Souza resolveu o caso? O que você acha? A palavra de um irmão contra o outro. Um caso complicado. Ou você já descobriu o que aconteceu? Vamos conferir se você está certo. José e Manuel mentiram. Se Pedro tivesse realmente assassinado o pai, o tiro teria acertado a sua nuca, pois ele queria subir as escadas. Contudo, a ferida estava na testa. Número 4. Viagem romântica. O senhor e a senhora Costa foram viajar para as montanhas, mas após 2 dias o senhor Costa voltou para casa sozinho. Ele foi à polícia e disse que a senhora Costa tinha caído e morrido. No dia seguinte, o detetive Souza visitou o senhor Costa e o prendeu pelo assassinato da própria esposa. Costa confessou o crime e perguntou para o detetive como ele havia descoberto o assassinato. O Sr. Souza disse que ele apenas precisou fazer uma ligação para o agente de viagens e pedir algumas informações. O que o agente de viagens disse para o detetive? Qual é a sua versão? Você acha que talvez tivesse algo a ver com o seguro de vida? Você tem apenas alguns segundos. Já sabe a resposta? As palavras do agente de viagens que iluminaram a situação. O Sr. Costa comprou 2 passagens de avião para as montanhas e apenas uma de volta. Ah, se a Sra. Costa soubesse! Número 3. Mentiroso. Um homem contou para a polícia que ele chegou em casa do trabalho e encontrou o corpo da sua esposa no meio da sala. Ele disse que ela aparentemente havia encontrado a sua arma e atirado em si mesma. Contudo, o policial soube imediatamente que o homem estava mentindo. Como ele sabia? 15 segundos é todo o tempo que você tem para resolver este mistério. O policial percebeu que o homem tinha um coldre de arma vazio anexado ao seu cinto. Isso significa que ele estava prestes a pegar a arma ou que ele a carregava sempre consigo. A primeira opção não poderia ser verdade, pois ele disse que estava chegando em casa do trabalho e a encontrou morta. E é por isso que o que nos restou é a última opção, o que prova que, na verdade, o homem atirou na sua esposa. Número 2. Assassino pateta. O detetive estava falando com um médico em uma sala de espera quando um homem desesperado correu para dentro e gritou: "Alguém atirou na minha esposa!" O detetive pediu para que o homem contasse tudo o que aconteceu. O homem, o Sr. Tiago, disse que estava no trabalho quando sua empregada ligou dizendo que algo horrível havia acontecido à sua esposa e que ela estava na UTI. Ele desligou imediatamente e correu para o hospital. Quando o Sr. Tiago terminou de contar a história, o detetive o prendeu por tentativa de assassinato. Por que ele fez isso? O detetive consegue ler mentes? Qual a sua opinião? Você tem apenas alguns segundos para resolver. De fato, o Sr. Tiago não sabia nada sobre um tiro. A empregada apenas falou que algo terrível havia acontecido com a sua esposa. Ela não mencionou nada sobre armas de fogo.
Por sinal, você está contando quantas pessoas mataram seus esposos? Número 1. Assassinato de um aristocrata. Jorge Machado foi assassinado na noite de domingo. Tinha outras 5 pessoas na sua casa. A esposa do Sr. Machado, será que foi ela? O seu cozinheiro pessoal, um mordomo, uma empregada doméstica e um jardineiro. Todos contaram ao detetive Souza o que eles estavam fazendo naquela noite. A senhora Machado estava lendo um livro perto da lareira. O cozinheiro estava fazendo o café da manhã. O mordomo estava dando instruções para os funcionários na sala de estar. A empregada estava lavando a louça. E o jardineiro estava regando as plantas na estufa. Após todas essas conversas, o detetive prendeu o assassino. Quem era o assassino e como Souza descobriu o criminoso? Você vai conseguir resolver essa charada em 15 segundos? Se você precisar de mais tempo para considerar o caso, você pode sempre pausar o vídeo. E aí, qual a sua resposta? O criminoso era o cozinheiro e, logicamente, Souza sabia disso o tempo todo. O assassinato aconteceu durante a noite, mas ele disse que estava preparando o café da manhã. Ele precisava prestar mais atenção nas suas palavras. Tudo bem, então é hora de sacudir seu cérebro mais uma vez. 9 enigmas que somente pessoas com QI alto podem resolver. Talvez em algumas semanas nós façamos enigmas para trouxas. Mas por enquanto, você está pronto? Será mais uma sessão com enigmas alucinantes em que você, para resolver, precisará usar todas as suas habilidades de lógica e detetive. Esse é um desafio difícil, mas se você achar que é capaz, vamos começar. Após cada enigma, você terá 20 segundos para encontrar uma solução. No entanto, se precisar de mais tempo, não seja tímido demais. Simplesmente pause o vídeo. Enigma 1. Sua tarefa é a seguinte: esvaziar uma garrafa de leite e uma de água em uma tigela. Espere, não pense que é tão simples assim. Existem algumas condições. Você deve ser capaz de diferenciar entre leite e água. Você pode separar o leite da água. E, finalmente, você não tem permissão para usar qualquer tipo de divisor para manter esses dois líquidos separados. Uau, essa é uma tarefa que nem a Cinderela teve que resolver. Você será capaz de descobrir como separar o inseparável? 20 segundos para pensar. Resposta! De fato, tudo o que você precisa fazer é derramar a água na tigela primeiro e congelá-la. Depois disso, basta adicionar o leite. E então você tem leite on the rocks. Enigma 2. Há um mágico famoso pelos truques que faz. Um desses truques é ficar debaixo da água por 10 minutos. No entanto, um dia João Esperto desafiou o mágico, dizendo que ficaria debaixo da água por 2 minutos a mais. Dizer que o mágico ficou surpreso é pouco. Ele aceitou o desafio e prometeu dar $5.000 a João se batesse o recorde. Em suma, João ganhou a aposta e recebeu seu dinheiro. Como ele conseguiu fazer isso? Você acha que João já praticava para não respirar debaixo d'água desde a infância? Ou talvez ele seja um anfíbio? Qual é a sua ideia? Você tem 20 segundos para se decidir.
Resposta: bem, para dizer a verdade, João estava trapaceando um pouco. Ele pegou um copo, encheu-o com água e segurou-o na cabeça por 12 minutos. Sempre leia as letras miúdas dos contratos que você assina. Enigma 3. Samuel Botelho está tão infeliz com sua vida, tão frustrado com seu chefe, que o agride e tão zangado consigo mesmo por se sentir fraco demais para sair do emprego e começar uma nova vida, que entra no banheiro de sua casa com um revólver e dá um tiro entre os olhos. As balas são reais, o revólver é real também. No entanto, apenas um segundo depois, Samuel sai do banheiro vivo e ileso. Como isso é possível? Essa não é moleza. Ou talvez você já tenha resolvido. Se não, ainda tem 20 segundos. Resposta: a verdade é que Samuel não atirou em si, verdadeiramente. Ele atirou no seu reflexo no espelho. Enigma 4. Em uma cidade onde as pessoas gostam de enigmas e quebra-cabeças, 4% das pessoas não registram seus números na lista telefônica. Então, se selecionarmos 40 pessoas aleatórias da lista telefônica, quantas delas terão números não listados? Opa, parece que você terá que aplicar algum conhecimento de matemática aqui. 20 segundos para que você lembre tudo o que aprendeu. A resposta pode deixá-lo indignado. Afinal, você abriu seus livros de matemática, mas é 0%. Se escolhemos 40 pessoas da lista de telefone, então seus números já estão registrados. Enigma 5. Você tem 7 convidados em sua festa de aniversário e precisa descobrir como cortar o bolo de aniversário apenas 3 vezes para fazer 8 fatias de tamanho igual. 7 para seus convidados e 1 para você, claro. O tempo está passando e seus convidados estão esperando por sua fatia do bolo. Então vá em frente. Resposta: primeiro, você deve cortar o bolo ao meio, fazendo 2 partes iguais. Depois, repita a mesma coisa, mas desta vez, fazendo um corte perpendicular ao primeiro, e você terá 4 fatias iguais. Seu terceiro e último corte deve ser lateralmente através do bolo, o que rapidamente transformará suas 4 fatias em 8. Então, você conseguiu! Não se preocupe, nós ainda temos muito mais! Enigma 6. Um cego sonhou por muitos anos ser capaz de enxergar de novo. Este era seu maior desejo. Depois de algum tempo, seu médico confirmou que existia uma operação para resolver seu problema. O homem não poderia ter ficado mais feliz. A cirurgia correu bem e o homem pegou um trem para ir para casa. O médico permitiu que ele tirasse as ataduras 3 horas após a cirurgia. Então, o homem estava tão impaciente que fez isso enquanto ainda estava no trem. Mas assim que retirou as ataduras, cometeu um suicídio pulando do trem. Sua operação foi bem sucedida. Então, por que ele fez isso? 20 segundos para você resolver esse mistério. Por que um homem que acabara de realizar seu sonho se matou? Resposta: na verdade, foi uma trágica coincidência. Quando o homem abriu as bandagens, o trem estava passando por um túnel escuro.
É por isso que o homem pensou que ainda era cego e se matou. Enigma 7. Seu amigo lhe pede um favor. Dá R$10 e pede para você comprar algo para comer, algo para beber, algo para alimentar sua vaca e algo para plantar em seu quintal. No entanto, você pode comprar apenas um item. O que vai comprar? Comer, beber, alimentar a vaca e plantar? Uau! O seu amigo não acha que é um pouco demais? Você conhece a solução para o seu enigma? Se ainda não, tem 20 segundos. Resposta: você pode comprar uma melancia. A melancia é algo que se pode comer, beber, alimentar a vaca com as cascas e, quanto às sementes de melancia, pode facilmente plantá-las no quintal. Enigma 8. Uma vez, um rei condenou um homem à morte por um crime. No entanto, o rei era um homem gentil e permitiu que o homem escolhesse a maneira que preferia morrer. Mas o homem era esperto e conseguiu dizer algo que o salvou da pena capital. O que ele escolheu? Você tem apenas 20 segundos para descobrir. Mas se precisar de mais tempo, não esqueça, pode pausar o vídeo. Resposta: bem, sendo um homem inteligente, o culpado escolheu morrer de velhice. Enigma 9. Dois homens estão de pé na beira de um abismo, em uma prancha de madeira. Um deles está segurando uma arma e quer atirar no outro. Mas se o segundo sujeito cair, o primeiro cairá no abismo. Existe alguma maneira possível de um deles sobreviver? Quem vai realmente morrer? 20 segundos para você resolver esse dilema. Na verdade, a questão é que esse enigma pode ter respostas muito diversas. E como todos pensamos de maneira diferente, resolvemos perguntar: então, qual é a sua ideia? Nós odiamos deixá-lo pairando sobre o abismo, mas, ei, é o que fazemos às vezes. Compartilhe suas suposições nos comentários. Além disso, diga-nos qual enigma fez você pensar mais e se houve um muito difícil que você não conseguiu resolver. Compartilhe este vídeo com seus amigos que gostam de enigmas e mistérios tanto quanto você. Lembre-se de apertar o botão do polegar para cima e inscreva-se. Desta forma, você terá acesso a muitos vídeos mais legais no lado incrível da vida.